Olá pessoal, eu sou Isabel Borges, sou advogada e sou professora de Direito Imobiliário e o que está sendo discutido ultimamente é acerca do pagamento ou não dos aluguéis dos imóveis que se encontram locados. Nessa época do coronavírus, há muitas manifestações acerca da necessidade ou não de pagar o aluguel, se é possível suspender o aluguel ou não. Como é que funciona isso hoje? Inclusive existe um projeto de lei, o 884 de 2020 agora, de um senador do Maranhão, que prevê a suspensão da cobrança dos aluguéis por 90 dias. E também que o proprietário que tenha um patrimônio superior a 2,5 milhões declarados na Receita Federal, eles perderiam estes valores. E os proprietários que têm um patrimônio inferior a 2 milhões deveriam ser repassados esses custos ao governo federal. Esse projeto está em tramitação e não me parece que vai ser aprovado, né? Tem inúmeras falhas o projeto. Como eu tenho lido também alguns artigos escritos na internet ou manifestações de advogados, que é caso fortuito força maior, que há em teoria da imprevisão, que é possível, inclusive, desfazer o contrato de locação. Então, eu vim aqui, aproveitando os anos que eu tenho de experiência, e me manifestar acerca do que eu penso sobre esse assunto. Bom, na realidade, esse fato que está acontecendo hoje com o coronavírus pode ser considerado caso fortuito força maior. Não é a doença em si que é considerado caso fortuito força maior, na minha opinião, mas o fato do príncipe, ou seja, o decreto dos governantes que determinaram o impedimento de algumas pessoas trabalharem, tá certo? Então, na realidade, esse impedimento vindo do governo impede ou não o pagamento dos aluguéis, já que as pessoas não estão usando os seus imóveis. É considerado caso fortuito força maior? Sim, o fato do príncipe, como é chamado, não é um fato que independe da vontade da outra parte, do locatário, do locador, é um fato superveniente ao contrato, é um fato estranho e inevitável, imprevisível, é considerado, sim, caso fortuito ou força maior, tá certo? Bom, mas nem por isso o locatário, na minha opinião, fica livre, exonerado do pagamento do aluguel. Não, porque não há uma impossibilidade absoluta no cumprimento do contrato, apenas uma suspensão do uso do imóvel por dias, tá certo? Então, há uma impossibilidade temporária, mas isso não quer dizer que depois ele não possa efetuar o pagamento dos aluguéis, ok? Então, assim, é possível aplicar, por exemplo, as pessoas estão citando o artigo 393, que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito força maior. Ora, o aluguel não é um prejuízo. Aluguel é a retribuição pelo contrato de locação, pela locação, pelo uso e gozo do imóvel. É claro que se ele está privado por esses dias, 9, 10 dias do uso do imóvel, é possível haver um abatimento do valor do aluguel. Isso ele vai contactar com o seu locador e vão resolver, tá certo? Não vai cobrar o mês cheio, apenas faz um abatimento nos dias em que ele ficou privado do uso do imóvel. Mas o aluguel é devido, o aluguel tem que ser pago, tá certo? Agora, o que não vai ser possível cobrar dos locatários são os encargos. Esse atraso não pode ser considerado mora. Mora é quando o atraso decorre da culpa do locatário. Não, isso não é mora. Isso é um atraso, uma impossibilidade relativa, no primeiro momento, do uso do imóvel, mas o contrato de locação, ele é um contrato que os seus efeitos vão se propagando no tempo. É um contrato que se chama de trato sucessivo de continuação. Então, ele não se esvai no primeiro ato. É por isso que há motivos de desfazer o contrato de locação? Não há motivo de desfazer. Tem alguns citando a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão é uma forma de desfazer um contrato porque há por um fato superveniente, um desequilíbrio enorme na relação contratual e é preciso requisitos do artigo 478 e os requisitos não estão aqui previstos, que é a excessiva
onerosidade da obrigação e não é uma excessividade da obrigação. A obrigação é a mesma. O contrato, os aluguéis não sofreram um aumento exorbitante em função de um plano econômico, por exemplo, que torna excessiva a obrigação. Não, a obrigação é a mesma. Apenas ele não está momentaneamente usando o imóvel, mas o aluguel ele tem que ser pago. Não houve uma mudança econômica, um plano econômico que transformasse um aluguel, por exemplo, de R$1.000 em R$10.000. Isso sim ele pode alegar. E além disso, não é a excessividade da obrigação só para a teoria da imprevisão, mas também uma vantagem enorme para outra parte. Isso não ocorre nesse momento. Os dois, tanto o locador quanto o locatário, estão sendo vítimas de desse problema econômico que está perpassando o país. Então não pode se sobrecarregar, como quer o decreto, o projeto de lei, desculpe, quer sobrecarregar o locador, porque se ele tem um patrimônio de mais de 2,5 milhões declarado, ele é considerado um privilegiado. Não, isso não quer dizer. Isso tem que se analisar caso a caso. Essa é a falha do projeto. Ele põe no mesmo saco todas as locações. Por exemplo, as locações residenciais, as pessoas estão usando seus imóveis. Então não vão querer pagar o aluguel? Claro que tem que pagar sim. Agora, se há uma impossibilidade momentânea de pagar por causa porque ele perdeu o emprego, em função disso, porque daí, gente, tem que ter nexo causal. Não é sair anunciando e gritando que ninguém mais precisa pagar aluguel. Claro que precisa, os aluguéis têm que ser pagos, as taxas condominiais têm que ser pagas. E são obrigações decorrentes dos contratos pactuados. Então, me parece que é, assim, um fato do príncipe, há um impedimento do uso do imóvel por alguns dias, mas isso não pode fazer com que o locatário se exonere da obrigação. É preciso examinar caso a caso. Nós temos casos de locações não residenciais que as pessoas estão usando seus imóveis. Farmácias, por exemplo, supermercados, bancos, estão usando. Então, eles não podem se esconder atrás deste fato, caso fortuito e força maior, para tentar exonerar-se da obrigação. Isso não é correto e isso viola a boa-fé objetiva. As pessoas têm que ser sérias nas negociações. Os contratos são feitos para serem cumpridos. Então, excepcionalmente, eles vão poder ser desfeitos. O locatário que não conseguir mais cumprir com a sua obrigação e provar isso, porque isso tem que ser provado, ele pode desfazer o contrato, claro que sim, mas aí nós vamos analisar se ele precisa ou não pagar a multa pactuada. Então, vamos com calma nessa hora, não vamos ficar alardeando que eles estão livres de pagar os aluguéis, que os locadores deverão arcar com as consequências. Não, porque isso não está correto, não penso que seria dessa forma que se vai resolver essa relação locatícia que tem está sentindo os enormes efeitos aí deste país que está parado nesse momento. Mas nós temos que ter calma. É possível sempre negociar, sempre pactuar nas locações, e isso não significa revisional de aluguel, porque a revisional tem um artigo previsto na lei, e não é o caso de revisional de aluguel. É o caso de pactuar a forma de pagar o aluguel. É isso que nós temos que ver. Se nós vamos descontar os dias que o locatário não usou ou não. Se não se cobra os encargos, juros, correção, multa, isto não se cobra neste período que ele atrasar, certo? Podemos dar parcelamento para pagar até as coisas voltarem aos seus trilhos de novo, ok? Então, vamos aguardar, mas não vamos dar ouvidos a essas opiniões aí que não vão encontrar respaldo nem na lei e nem na jurisprudência, ok? Um abraço a todos.